Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos terminar a 24ª semana, certo? Então, nós estamos aqui na quarta-feira, dia 15 de setembro, certo? Hoje nós vamos falar sobre essa questão da preservação da camada de ozônio, né? Mesmo que ela se comemore amanhã, nós vamos falar hoje, porque amanhã eu tenho outra importante data para falar com vocês, certo? Então, aqui nós estamos na quarta-feira, na aula 5, com ciências no livro, e observando que tem uma parte da atividade, né, não é toda não, mas uma parte da atividade que vai ser feita, né? Vai ser feita lá na parte impressa, tá? Na atividade impressa, ok? E também temos uma parte sobre a camada de ozônio na parte impressa. Então, aqui no livro de ciências de vocês, no Conectando Saberes, vocês têm uma leitura para fazer e uma imagem para observar que fala sobre o equilíbrio na natureza, como tudo na natureza se conecta, né? É uma conexão entre todos os elementos da natureza. Então, esse texto, essa imagem que você tem que observar com atenção e o restante do texto que está aqui nessa página vão servir para você poder responder as questões, ok? Então, aqui vai falar muito sobre a questão do equilíbrio da natureza. Como é importante, como você observa nessa figura aí, ó, como é importante a conexão entre tudo que tem na natureza. Você já pensou em quantos elementos, e quando eu falo elementos, são as árvores, o ar, o clima, os animais, né? Os micro-organismos, tudo está convivendo em harmonia. Harmonia no sentido de equilíbrio, que um precisa do outro para manter, né, a continuidade de vida. Aí você vê aqui, ó, observa que você pode ver abelhas, né? Eu falo borboletas, mas elas também são importantes. As abelhas são as principais polinizadoras, ou seja, aquelas que levam pólen, né, de um lado para o outro e ajudam, né, a questão de nascimento de outras flores e outras plantas. Os pássaros também fazem muito isso, né? E eles precisam das árvores também para fazer seus ninhos. A questão da chuva, das águas, está tudo conectado. E não acontece um de cada vez, né? Acontece tudo ao mesmo tempo. É a vida em si, né? Que acontece tudo ao mesmo tempo, um conectado ao outro, um precisando do outro, um dependendo do outro para manter esse equilíbrio. Então, assim, são vários elementos juntos ao mesmo tempo convivendo e necessitando um do outro, certo? Então, aqui nas atividades, ela pede para você fazer algumas reflexões depois de ler o texto e prestar atenção nessa imagem, tá? Então, você lê o texto, observou bem essa imagem, aí você vai vir aqui para a questão 1. Ao observar a imagem, que impressão você teve e por quê? O que você observou? Qual foi a tua impressão a respeito da imagem? O que você achou que estava acontecendo com aquelas setas todas ali quando você observou a imagem? Aí responde aí, tá? Essa número 1 tem o espaço aí para você responder, certo? Agora, a número 2, a 3 e a 4, você vai ler aqui, prestar atenção no que eu vou falar aqui, vai ler aqui, mas você vai escrever a resposta lá na atividade impressa, tá? No papel, na atividade impressa. Então, eu vou explicar aqui para você poder responder lá. Então, a número 2 diz assim: a sua ideia sobre floresta mudou depois de ver essa imagem? Ou seja, de observar todas as conexões entre os elementos? A sua ideia sobre uma floresta, o que ela pode compor, a importância de cada elemento, mudou do que você pensava antes? Então, se sim, qual foi a sua ideia antes? Qual era o seu pensamento antes? Certo? Número 3. Imagine que ocorra um desmatamento e as árvores da floresta dessa imagem ali sejam todas cortadas. O que aconteceria com as relações entre os elementos? Então, se todas essas árvores aí desaparecessem, né, fossem destruídas, o que aconteceria com todos os elementos que se relacionam, que convivem entre si? Aí você coloca aí para mim a tua resposta, lá na atividade impressa. E a 4. Quando pensamos em um órgão, como o estômago, por exemplo, não conseguimos imaginá-lo separado fora do nosso corpo, não é verdade? Ou um coração, ou um pulmão. Da mesma maneira, quando vemos um passarinho, uma árvore ou outro ser vivo habitante de uma floresta, não podemos considerá-los vivendo fora dela. Você concorda com essa comparação? Comparar
é a questão da relação da floresta com a necessidade do nosso corpo, com cada pecinha, cada órgão que nosso corpo tem, e uma coisa depende da outra. Então ele está comparando, né, o nosso corpo e os órgãos que tem dentro, que no caso aí tem uma relação, né, para que a gente sobreviva, e a floresta e os elementos que tem dentro dela e a relação entre eles de convivência. Você concorda de comparar essas situações e por quê? Tente explicar para mim aí, ok? Vamos lá na atividade? Então, é aqui que está a atividade, né, da página 65 do livro de ciências. Aqui é que você vai responder a questão 2, a questão 3 e a questão 4, nesses espaços aí, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo lá para ver de novo a explicação. E é claro, leia o texto, observe bem a imagem para poder responder as questões. A número 1 você responde lá e essas outras aqui você responde aqui na atividade impressa. Feito isso, você tem uma pequena atividade aqui sobre o dia 16 de setembro, que é amanhã, né? O Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. É um dia que no planeta todo foi tirado para se lembrar, né? Para podermos pensar a respeito e ter ações que protejam a camada de ozônio. Para quem não sabe, esse texto aí está explicando, tá, sobre a camada de ozônio. Eu quero que você leia ele com atenção. Mas, para fazer uma revisãozinha assim rápida, você observa aqui nessa imagem, ó, vou ampliar ela um pouco para você. A camada de ozônio é semelhante ao que você está vendo aí, ó. Você tem aqui uma camada de gás chamado ozônio, tá? Esse gás que fica em volta do planeta, ele nos protege dos raios solares. Certo? Por quê? Porque os raios solares, os raios ultravioletas, eles têm radiação. Então, eles podem causar diversos tipos de problemas de saúde a todos os organismos vivos do planeta, inclusive nós, não só para nós, tá, né? Mas para qualquer ser vivo que esteja aqui no planeta. E a natureza é tão perfeita, né? Que cria também, em volta do planeta, uma proteção natural, que é essa camada de gás, do gás ozônio. E essa camada ela filtra esses raios com radiação para que eles cheguem com menos, né, intensidade e não faça tanto mal. Isso significa que a gente precisa muito dela, não é? Pois é, mas tem um problema. A camada de ozônio, como você pode ver aí, ela sofre com a poluição. Ela sofre com alguns elementos que são soltos no ar e que acabam indo lá para cima da atmosfera, né, fora do planeta, ali naquela camada de ozônio. E acaba destruindo boa parte da camada de ozônio. Como você pode ver aí no desenho, ó, quando isso acontece, ela afina, deixa a camada de ozônio mais fina, né, destrói os elementos da formação dela. E isso aí acaba prejudicando o quê? A questão de filtrar esses raios solares. Por isso que esse dia aí, ele se torna tão importante porque é a proteção do nosso planeta e da vida no planeta, né? Porque a camada de ozônio, ela é esse filtro, essa proteção natural. E para cuidar dela, a gente tem que ter ações que impeçam esses elementos de irem para o ar, né? Para essa camada de gases que tem fora do planeta protegendo. Então, aqui no texto você vai ler algumas informações sobre isso. Vai observar que existem né, elementos que tem, né, no planeta que provocam, né, a destruição da camada de ozônio, que seriam importantes essas substâncias não serem usadas ou diminuir o uso delas. Um deles é o gás carbônico mesmo, né, que está na queima do combustível, do petróleo, né, no caso da gasolina, né? E tem outras coisas também envolvidas. E no caso, isso aí vai fazer o quê? Poluição, que vai subir para o ar e vai destruir a camada de ozônio, certo? Então, esse dia aqui ele é importante para a questão da preservação da camada de ozônio. O que você vai fazer? Ler esse texto e depois eu gostaria que você pesquisasse a respeito sobre a camada de ozônio e escrevesse para mim aqui alguma ação ou algumas ações, né, que ajudam a preservar, cuidar da nossa camada de ozônio, ok? Bem simples, pesquisa e escreve aqui exemplos de ações para proteger a nossa camada de ozônio, ok? Então, até a próxima!